Saudação em nome do Senhor Jesus Cristo a todos. Neste momento nós vamos dar início a mais um vídeo da pregação da Palavra de Deus. Vamos fazer uma oração e entregar a preeminência a Cristo. Eu creio que Ele sabe o que faz, né? Eu acredito que todo cristão sabe disso. Entregar a preeminência em primeiro lugar a Jesus Cristo, porque Ele sabe melhor. Então nós vamos fazer uma oração, fazer isto, entregar as suas mãos, e eu creio que Ele vai realizar de acordo com a sua vontade o que vai ser dito aqui. Querido Pai Celestial, é mais um momento em que nós estamos aqui neste ambiente. Eu creio que é um ambiente celestial, uma atmosfera celestial, onde o Senhor já tomou o primeiro lugar, e isso para realizar mais uma pregação da Tua Palavra. Então fala, Senhor, através desse indigno servo que está aqui, e te expressa, Senhor, os corações daqueles que vão dar crédito a essa pregação. Toma o controle, toma a preeminência e usa-me, Senhor. E faz com que cada um que for ouvir esse vídeo, essa pregação, também ouça na unção da Tua graça, do Espírito Santo dentro do coração deles. É o meu pedido em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero trazer para você mais um assunto acerca do Evangelho, e esse assunto pode trazer polêmica, pode trazer discórdia, mas eu vou mostrar isso dentro das Escrituras, e você julga da maneira que você quiser, mas eu quero trazer isso de todo o meu coração, mostrando assim a realidade da Bíblia. E esse assunto nós vamos começar primeiramente lendo as Escrituras, depois eu abordo o tema, o assunto, né, que nós vamos colocar. É Mateus capítulo 16, do versículo 13 até o 19. Nosso irmão Felipe, que sempre tem me ajudado aí, vai ler as Escrituras, e logo após nós vamos dar continuidade a esse assunto. Mateus capítulo 16, versículo do 13 ao 19. Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser filho ou filho do homem? Responderam eles: Uns dizem que é João o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, perguntou-lhe Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Disse-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e os ligares, pois na terra será ligado nos céus. E os que desligareis na terra será desligado nos céus. Amém. Então, é uma escritura bem conhecida, né? Diante de todos aqueles que pregam o Evangelho. Mas o assunto que eu quero trazer é esse. Pode causar polêmica. Creio que não, mas pode. Que é esse. Revelação versus teologia. Primeiramente eu quero te mostrar
isso aqui. De onde surgiu essa palavra teologia? Essa palavra teologia surgiu de 300 a 400 anos antes de Cristo, né? Pelo um filósofo chamado Platão, né? Que se assentou para ter um conhecimento da filosofia através de Aristóteles, né? Que na realidade a história não fala o tempo que Aristóteles viveu, não existe livro que fala acerca da vida de Aristóteles, né? Quem traz isso à tona acerca desse nome Aristóteles é Platão. Mas veja bem, essa teologia surgiu através de um pensador chamado, Platão, que pensava muito sobre a natureza divina e trouxe essa ciência, essa teologia, que na realidade significa um estudo de Deus, ou estudar de Deus. T-O, Deus, logia, ciência, estudo, conhecimento. Então, só aí nós podemos perceber que esse assunto sobre a palavra teologia, ela veio à tona, antes de Cristo, como disse, de 300 ou 400 anos antes de Cristo. Mas veja bem, quando Cristo veio, à Terra, como disse em outras pregações e outros vídeos, que era Deus em carne humana, ele veio e começou o seu ministério. Eu quero só consertar algo aqui, que eu disse num vídeo que ele começou o ministério há 33 anos, há 30 anos. Ele começou seu ministério com 30 anos de idade, depois que foi batizado no Rio de Jordão por João Batista. Mas vejam bem, a Bíblia diz que em um certo momento ele, reunido com seus apóstolos, na escritura que lemos, reunidos com seus apóstolos, ele perguntou a eles: o que diz os homens ser o filho do homem? Então a pergunta que ele estava fazendo aos apóstolos é esse: o que as pessoas dizem acerca de mim? O que os teólogos dizem do dia? Os estudantes da Bíblia, os sacerdotes, ou o povo, assim sucessivamente. O que eles falam de mim? E eles disseram: olha, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias ou alguns dos profetas. Mas Jesus olhou para eles e disse: e vocês? O que vocês dizem de mim? Vocês andam comigo, vocês veem maravilhas, sinais, prodígios, eles estão ao meu lado, mas eu quero saber de vocês: o que vocês falam de mim? O que vocês dizem a respeito de mim? Então, quando houve essa pergunta, posso ver que deve ter havido um silêncio entre os apóstolos. E Pedro se levantou de repente e disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Agora, depois que Pedro trouxe isso, veja o que Jesus falou para Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, feliz é tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne, preste bem atenção, carne e sangue quem tu revelou, em outras palavras, quem te mostrou quem eu sou. Não foi carne nem sangue quem te mostrou quem eu sou, mas sim o meu Pai que está no céu. Eu já falei sobre esse assunto, quando o corpo Jesus, ou Jesus, a manifestação como um filho, Deus se manifestando como um filho, chamava o Espírito Santo de Pai, porque ele foi criado na realidade no ventre de Maria. Então, o Espírito Santo, na realidade, quem o criou. Então, ele tinha que chamar o Espírito Santo de Pai, mas ele era próprio Deus e manifestado em carne humana. Que Maria chegou a dizer que concebeu do Espírito Santo, como falei em outro vídeo, em Mateus capítulo 1, versículo 18. E ele diz agora que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus não tem dois pais. Esse assunto aí nós já abordamos. Mas vejam bem, Jesus disse assim: não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. E ele disse: e sobre esta pedra, porém te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra
edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, eu abro aqui uma ênfase e pergunto: a igreja que Jesus Cristo edificou, ela está edificada sobre a teologia ou sobre a revelação divina? Eu creio que você deve estar entendendo acerca do assunto. A igreja que Jesus Cristo edificou, levantou aqui na terra, ela foi levantada através de um conhecimento teológico, de um estudo científico de Deus, usando as Escrituras, ou por revelação divina? Então vejam bem, essa palavra teologia nós não encontramos na Bíblia. Nós encontramos na Bíblia um conhecimento, uma sabedoria mais divina. Não de um estudo através de mentes que foram, na realidade, grandes mentes, como de Platão, que trouxe isso, um pensador que debateu, estudou acerca da natureza divina e trouxe um pensamento, um conhecimento, uma ciência, uma teologia. E começou por ele, no ano 300 ou 400 anos antes de Cristo. Então veja o que Jesus Cristo disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus nunca disse que ia edificar a sua igreja sobre nenhum conhecimento teológico, mas ele disse sobre esta pedra. Que pedra é essa? Foi alguma pedra que existia ali, ou que estava no chão, e ele apontou aquela pedra? Ou Pedro, porque a palavra Pedro quer dizer pequena pedra, ou edificou essa igreja dele mesmo? Veja, ele edificou a igreja, a base para a edificação dessa igreja foi da revelação do que Pedro teve pelo Espírito de Deus, de quem Jesus Cristo era. Por isso ele disse: tu és bem-aventurado, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou. Então, só por aí nós podemos ver que a Bíblia, ela nunca fala acerca de teologia, de estudar a Deus para ter um conhecimento de quem é Deus, como ele surgiu, e a maneira que ele veio, a maneira que ele se expressa. Não, mas é por revelação divina. E isso começou desde quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, e deu a sua palavra a ele, e se revelou acerca da realidade dele mesmo para Adão e Eva. Mas depois da queda, nós podemos ver que Deus começou a tratar com seres humanos dessa maneira, porque Deus, ele trabalha através do sobrenatural. Ele é sobrenatural. Então, quando chegou naquele momento em que Abel foi sacrificar, adorar a Deus, para chegar diante de Deus e adorar, ele matou um cordeiro, espargiu sangue sobre o altar e fez o seu culto ali. E nós podemos ver que Abel foi revelado da maneira que ele deveria fazer. Abel nunca estudou como ele poderia fazer. Até porque não existia nada de ciência, a não ser de Deus, logo no começo. Mas nós podemos ver que existia uma outra pessoa, chamada Caim, que quando foi adorar a Deus, na realidade adorou através de um pensamento, de uma ideia, de um conhecimento próprio, por que não dizer de uma intelectualidade humana. Ele trouxe frutas, legumes, fez um bom altar, argumentou tudo ali e Deus não aceitou aquilo. Então vejam bem, a palavra Gênesis quer dizer princípio. Então tudo começou ali. Deus revelando a sua igreja como deveria cultuar e, na realidade, o personificador trouxe uma filosofia, algo de sua própria mente. Vejam bem, mas Cristo disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não irão prevalecer. Eu quero trazer para você um personagem da Bíblia chamado Paulo, porque nós sabemos que até Pedro, o próprio Pedro, lá no livro de Atos, quando ele estava ali no cenáculo que recebeu o poder do alto, Pedro trouxe a revelação do nome para que todos pudessem ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, não em nome do Pai, Filho e Espírito Santo.
O Espírito Santo revelou a Pedro o nome. Eu estou falando sobre revelação, estou falando sobre teologia, estou falando sobre um conhecimento da ciência divina e também estou falando através do Espírito Santo e um conhecimento através da teologia. Através de um conhecimento teológico que na realidade não passa a ser um pensamento, uma ideia de que como Deus pode se expressar, pode se mostrar na Bíblia, né? É uma intelectualidade. Mas vejam bem, eu quero falar sobre Paulo. Paulo, ele ia ser um sumo sacerdote. Paulo, ele chega a dizer em Gálatas que ele passava além do conhecimento da tradição de seus pais de qualquer pessoa. E ele foi ensinado por Gamaliel, um homem que conhecia muito acerca da lei, em todos os parâmetros. Ele conhecia. Era um homem muito, muito inteligente. E ensinou Paulo. Mas veja, nesse conhecimento, a maneira que Paulo agia era simplesmente isso. Através desse conhecimento, desse zelo que ele tinha pela tradição e pelo conhecimento que lhe foi dado através de Gamaliel, né, de seus pais, Paulo zelava por aquilo. Ele chegou a dizer isso também. Mas veja bem, quando ele tomou carta dos sacerdotes para ir prender os cristãos que estavam em Damasco, ele montou ali uma caravana de soldados e tudo, tendo ele a carta, sendo que ia ser o sumo sacerdote, né? Talvez Gamaliel assinou essa carta para ele, que ele prendia os cristãos e foi participante da morte de Estevão. Mas quando ele chegou ali, quase no final do caminho para chegar a Damasco, quase chegando em Damasco, um clarão de luz veio diante dele e ele, na realidade, caiu com o rosto em terra, né? E perguntou: quem és, Senhor? A palavra Senhor, no hebraico, nós sabemos que é Jeová, né? Senhor, Jeová. Então, quem és, Senhor? Paulo nunca ia chamar de Senhor para qualquer espírito, né? Mas ele disse: quem és, Senhor? E aquela voz que saiu daquele clarão disse: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então veja bem, a partir daquele momento o Espírito Santo tomou Paulo, ele foi para a Arábia, passou 3 anos e meio lá, comparou essa experiência que teve, que não passa de ser uma experiência pentecostal, né? Praticamente a mesma que eles tiveram no cenáculo. Paulo teve aqui. Paulo nunca andou com Jesus, você tem que entender isso. Mas a partir dali ele foi revelado sobre as Escrituras. E a Bíblia diz, em uma de suas cartas, que tudo que ele aprendeu de Gamaliel, ele colocou como esterco. E nós sabemos muito bem o que significa esterco. Agora, Paulo, na realidade, não deu mais crédito àquilo que ele aprendeu através da mente de Gamaliel, de um pensador. Você está entendendo? E em Gálatas, capítulo 1, versículo 11 e 12, o irmão vai ler aí, para nós termos mais um entendimento do que é esse assunto, a revelação de quem é Jesus Cristo através do Espírito Santo, como Jesus Cristo disse, não foi carne nem sangue quem tu revelou. Em outras palavras, tu não aprendeu no seminário acerca de mim, Pedro. Eu não sei com quantos anos Pedro estava quando Jesus o chamou, mas Pedro não aprendeu, naquele momento, ele não sabia quem era Jesus Cristo. Então, como ele soube? Foi o pai dele que ensinou para ele que Jesus Cristo viria e que quando ele se deparasse com Cristo ele ia conhecer? Não, meu irmão. Até porque ele tinha o conhecimento de seus pais, mas de que o Messias viria, e nem Pedro sabia quem era. Mas quando ele ouviu essa pergunta de Jesus Cristo acerca de quem era, ele mesmo era, Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então nós temos que entender aqui que quando Paulo, depois dessa experiência que ele teve no caminho de Damasco, foi para a Arábia, passou 3 anos e meio, veio agora pregando o Evangelho
E em Gálatas ele diz, Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12, o nosso irmão Felipe vai ler e nós vamos continuar esse assunto depois das escrituras que ele vai ler. Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12. Porque não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. Pois já ouvistes qual foi outrora o meu procedimento no judaísmo, com sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Bem, então isso aí, na realidade, é um testemunho de Paulo, o qual nós estamos falando dentro das escrituras. Então, Paulo, ele colocou tudo de lado que ele aprendeu de Gamaliel, que ele aprendeu no colégio de Gamaliel. Por que não dizer no seminário que Gamaliel era professor? Então veja, e quando ele veio pregando o evangelho, de maneira nenhuma nós podemos ver Paulo contrariar aquilo que Pedro veio trazendo, que também recebeu o Espírito Santo de Deus. Então veja, teologia, revelação versus teologia. Não existe essa palavra teologia na Bíblia. E se Platão, viveu 300 anos antes de Cristo, e trouxe isso através de um pensamento, porque ele queria saber da natureza divina, e como se expressar, ele sabia, Platão sabia que existia um Criador, uma força, que criou todas as coisas aí. Mas ele trouxe isso através de um pensamento, ensinando isso, ele ensinou Sócrates, ou então outros pensadores que vieram depois dele. Mas vejam bem, Jesus Cristo em nenhum momento citou teologia. Em nenhum momento. Então, na realidade, meus irmãos, eu quero que você perceba que para nós conhecermos as Escrituras, nós temos que receber o Espírito Santo de Deus. Para nós sabermos e conhecermos esse Cristo. Quem é Jesus Cristo dentro das Escrituras? Quem é Deus? As suas ações, o seu mover, as suas atitudes, a natureza dele que não muda. Você entendeu? Então, veja bem, eu vou citar mais uma escritura aqui, que nós vamos terminar esse vídeo. Espero que não traga polêmica e nem discussões. O que eu quero trazer é a realidade da Bíblia, que todo cristão se move pelo Espírito Santo. Eu quero trazer para você a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. O irmão vai ler para você ter mais uma ideia acerca disso. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 ao 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Então entenda, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, ele chega a dizer assim: eu não venho até vós, com palavras persuasivas de sabedoria humana. Não. Eu estou com temor e tremor. Com temor e tremor. Então veja, Paulo, na realidade, quando ele foi revelado pelo Espírito Santo, quem era aquele que ele encontrou no caminho de Damasco, aquele clarão, ele teve conhecimento que aquele Logos que ele encontrou, foi o mesmo que falou com Moisés na sarça ardente. O Deus do Velho Testamento é Jesus do Novo. Nós temos que entender isso por revelação divina. Então, eu estou terminando esse assunto aqui nesse vídeo para você, para te mostrar isso aqui. Nós nunca vamos conhecer o Deus da Bíblia através de teologia, que veio através de um pensamento, de um conhecimento filosófico. Mas nós só vamos conhecer o Deus da Bíblia através
da revelação divina, quando Ele nos dá um novo nascimento. Quando essa natureza velha sai e a nova entra, para se mostrar na realidade, o Espírito Santo dentro de nós se mostra quem é na realidade Deus. Porque nós temos uma parte, nós temos o Espírito Santo, nós temos uma parte de Deus em nós. E o próprio Espírito Santo, ele nos revela quem é Cristo, que era Deus em carne. A Bíblia diz assim mesmo, ninguém que fala pelo Espírito Santo diz que Jesus é anátema. E nós só podemos chamar de Jesus o Senhor pelo Espírito Santo. Você entendeu? Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, saiba de uma coisa. Busque esse Espírito Santo para você ter um conhecimento dentro das Escrituras e você não ser enganado através de doutrinas que na realidade está sendo disseminada hoje como o Evangelho, que na realidade são doutrinas falsas, doutrinas erradas. Por isso eu clamo a Deus nesse momento e peço para o próprio Jesus Cristo vir na forma do Espírito Santo dentro do teu coração para te mostrar essa verdade. Você está entendendo? Para te mostrar essa realidade da Bíblia. Nós não conhecemos o Deus da Bíblia através de teologia, mas nós conhecemos o Deus da Bíblia por revelação divina, pelo seu próprio Espírito. A palavra de Deus não é de particular interpretação. E nenhuma profecia das Escrituras foi produzida por homem algum. Mas os homens santos, filhos santos de Deus, falaram inspirado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 22, a Bíblia diz que aquele que tirar um tio ou colocar, perderá sua parte na árvore da vida e todas as pragas desse livro cairá sobre ele. Não se pode tirar e nem colocar através de pensamentos teológicos e nem tampouco através de interpretação e uma interpretação de si próprio. Deus é o seu próprio intérprete. Vamos orar. Eu quero fazer oração com você. Querido Pai Celestial, abençoe essas pessoas que vão ouvir esse vídeo, Senhor. Eu não quero trazer polêmica, não quero trazer confusão, mas eu quero trazer a verdade da Tua Palavra. Então ajuda-os e me ajuda também. Pai, revela-te mais a nós, revela-te a essas pessoas e que elas possam, Senhor, entender as Escrituras através do Teu Espírito Santo. Ajuda-os, eu imploro. E se tiver alguém que vai ouvir esse vídeo, estiver doente, alguma necessidade, que o Senhor possa suprir. Cura os enfermos, Senhor. Liberta os aflitos, Pai. Faz isso, meu Deus. Eu creio que, como disse Paulo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim como a Tua natureza não muda, Senhor, não muda também o Teu modo de agir, de atuar, trazendo e manifestando os sinais e maravilhas, Pai, que seguem o crente. Então, neste momento, Deus, eu rogo a Ti, que se tiver alguém com algum problema, alguma doença, alguma dificuldade, assim como o Senhor cuidou do povo de Israel desde quando saiu do Egito até a terra palestina, o Senhor cuida de todos os Teus filhos, suprindo a necessidade deles, Senhor. No nome de Jesus Cristo, recebe Tua cura. Recebe aquilo que Tu estás necessitando agora para suprir Tuas necessidades. E eu peço, Senhor, Pai, supre as minhas necessidades também, Deus. E o Senhor sabe quais são. O Senhor conhece o meu coração. Assim como o Senhor conhece o coração de cada um que está agora de olhos fechados orando junto comigo, Senhor. No nome de Jesus Cristo, seja quem for, meu Pai. O Senhor conhece essas pessoas. Dá graça para eles, Senhor. Para eles Te conhecerem, para eles serem curados, para eles serem libertos, Pai. E terem entendimento da Bíblia através do Teu Espírito Santo, eu Te peço, Senhor. No nome de Jesus Cristo, eu clamo isso agora. E que tudo seja para a Tua honra e glória. No nome do Senhor. Amém.